Numa das minhas primeiras ações práticas como professor, eu fui demitido como um professor chato. Isso, de alguma forma, marcou a minha maneira de atuar, de lecionar, porque, afinal, ser demitido por uma razão dessa faz você questionar ainda mais que eu estava no início da minha carreira, lá pelos anos início, ali em torno dos anos 2000, lecionando num cursinho de final de semana para adolescentes, preparatório para vestibular, em aulas de cursinho alternativo, né, para ajudar crianças e adolescentes no fim de semana para passar no vestibular. Então era um negócio assim meio complicado. E no final do ano fizeram uma pesquisa lá das minhas aulas. Eu tinha 7 ou 8 turmas, sábados e domingos, então lecionava direto. E a principal palavra que apareceu da minha... Por que eu era ruim? É porque minhas aulas eram chatas. Então, por ser aula... não é que eu me ensinava, não é que eu não tinha segurança, ou pelo menos para eles não parecia ter segurança no conteúdo, mas é porque minhas aulas eram chatas. E de lá para cá, evidentemente, eu procurei não ficar mais tão chato. Não me tornei um palhaço de ficar contando piadas, fazendo marabalismos, né, na sala de aula. Eu incorporei aquilo com os meus estudos posteriores. Primeiro, eu não daria certo em cursinhos preparatórios, porque a dinâmica é diferente. E eu me desenvolvi para outro lado, em estratégias e didáticas diferentes de ensino. Né? Até a minha formação como professor na pós-graduação, né, no mestrado e agora no doutorado, buscando talvez alternativas metodológicas, didáticas, diferenciadas para que o aluno de fato aprenda. Mas não negando o passado também e aquilo que foi construído ao longo de séculos e séculos. E o que é interessante é que aí a palavra chato, né, a monotonia da palavra, né, de você se tornar alguém que não cativa o seu público, os seus alunos. A gente tem que pensar, por exemplo, se você é um professor de anos iniciais, se você é professor do ano do 6º ao 9º, ou do ensino médio, do ensino superior, como é que está essa interatividade com os alunos? Como é que você torna a sua aula mais dinâmica? E é fácil até reconhecer uma aula chata, existem diversas características, né? Mas talvez aí a gente tem que pensar no seguinte: como é que você se avalia, como é que você também pode melhorar como professor. Por exemplo, existem aulas, por exemplo, que o professor adora fugir do assunto. Começa a falar, vamos falar hoje do conceito de célula. O que me lembra a cela, o que me lembra o monge, o que me lembra a religião, o que me aí vai embora. Fugiu, foi embora, ninguém pega mais. E o aluno, aquilo vai para onde, meu Deus? E o resto da aula, você perdeu. E ele faz isso repetidamente. Fala da sua vida, fala das contas a pagar. É preciso um pouco de organização, um pouco de roteiro. De fato, isso é um negócio muito complicado, porque as pessoas estão lá naquele local, naquele espaço físico para aprender, e você fica fugindo. Não dá certo. Ou então, por exemplo, tem um aluno que é mais participativo e você passa a aula inteira só conversando com ele. E o resto da turma é alijada do processo. Eles vão se enfadar. É enfadonho. Aqueles dois só vivem conversando, então a gente está aqui feito coadjuvante, besta, não participa. Que tal chamar alguém para... Você tem alguma ideia diferente? Alguém aqui pode falar de outra forma? Concorda? Discorda? Fulano de tal. Acione alguém. Fulano de tal. O que você acha disso? Então você interage mais. Ou então, o professor que chega, que antigamente enchia o quadro, depois teve o retroprojetor, e agora o que usa? O Data Show para ficar lendo a aula inteira. Gente, é um projetor multimídia. Multimídia, várias mídias. Você tem a possibilidade de criar diversas situações. E a pessoa fica lendo. Por que não vai ler um livro? Ler um livro talvez fosse mais interessante na aula do que ver um professor lendo um monte de slide. Tem uma dica que eu aprendi e é assim: 30, 20 e 10.
Letra, tamanho 30. Pode ser um pouco menor, não precisa ser exatamente isso. Número de slides para 1 hora, 20 slides. Tempo, 10 minutos. Não se perca. Se você vai usar alguma coisa aqui, se organize em etapas de 10 minutos para 1 hora de 50, é claro. Você pode se organizar em tópicos, né? Ter uma certa organização. Então evite ler durante a aula. Talvez só se for muito importante, um texto único ali, mas tópicos, principalmente tópicos. Resumos, esquemas, para você discutir, perguntar, interagir, dialogar com seus alunos. Então, ou então o professor não está a fim de trabalhar e passa atividades irrelevantes para dar uma nota qualquer. Ah, pessoal, vamos ler para a semana que vem a Ilíada e eu quero um resumo. E na verdade o professor só vai utilizar o início para relacionar com mitos. Não estou dizendo que ler Ilíada é irrelevante, mas você precisa adequar o que você vai utilizar. Ou então passar 1000 exercícios de matemática, sendo que se ele resolvesse 100 bem resolvidos, bem discutidos, bem debatidos, aprenderia o processo de resolução do exercício. Passar atividades irrelevantes faz com que o aluno não compreenda, não acredite que o que ele esteja fazendo é importante para ele. É apenas uma coisa para criar dificuldade, não para aprendizagem. Isso se torna chato. Ou então, professor que gosta de debater com os alunos. Ah, vamos debater porque a aula fica dinâmica. Interatividade. Aí você fica 2 horas falando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E o que foi que a gente viu hoje, crianças? Nada, porque ficou cada um indo para um local diferente. Não houve uma condução de onde iniciou para onde terminou. Até num debate, pautas são interessantes, porque você vai mudando o assunto. Vamos imaginar que você tem 2 horas. A cada meia hora, uma mudança de temática. Ou uma mudança de interação, de dinâmica. Ou então, o professor é extremamente prolixo. Fala. E aí quer ser culto em palavras incompreensíveis. Ininteligíveis. Indubitavelmente uma perda de tempo. Anacrônico, eu diria. Palavras difíceis não vão gerar uma aprendizagem melhor. A não ser que você esteja aprendendo palavras difíceis, falar adequadamente no nível do aluno é o melhor, é o mais interessante. Você está falando com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um adulto, em que nível, de que forma? Traduzir aquele conceito, aquela palavra difícil para a linguagem dele e também levá-lo a essa linguagem, mas com cuidado, né? Escolhendo bem, com clareza. Clareza é uma qualidade do professor que deve ser buscada sempre. O professor, numa sala de aula, ele dá a luz. Ele gera clareza, entendimento, clarificação, iluminação, eu diria. Então é preciso ter muito cuidado em como você vai falar. E traduzir aqueles conceitos abstratos, difíceis, em situações simples. Vamos falar de fração? Peguemos uma pizza e comamos e conversemos sobre a parte da pizza. É uma tradução daquilo que foi construído, às vezes, de forma muito abstrata. Não só no que está no caderno, mas ali no real, no concreto. Não esqueçamos que nós partimos das situações concretas para abstrair, para pensar em algo superior. Outra coisa assim que é chato pra caramba é professor que deixa a turma bagunceira. Ah, vou deixar bagunçar porque assim ele se entretém. Só que lá dentro, no aluno, ele sabe que aquele professor está só enrolando, ou é um professor fraco, é um professor frágil, que não dá limite, e a aula também é chata. É chata, porque ela nem ocorre. Então é preciso saber fazer acordos com a turma. Tentar resgatar aquele aluno mais problemático. Conversar com profissionais, não trabalhar sozinho. Trabalhar de forma adequada com eles. Trazer coisas diferentes e fazer esse acordo. Pessoal, a gente faz aqui
vamos trabalhar e depois a gente dá um descansinho ali, uns 5 minutinhos no final da aula, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tenho certeza que se você muda o seu tom, alternativas, formas diferentes, diálogo, aulas ativas, aulas expositivas, aulas de pesquisa, aula de exercício, você vai mudando a forma como o aluno vê. Porque a aula, onde ela ocorre? No espaço físico onde o aluno aprende. Não é só a sala de aula, que é normalmente acostumada a gente pensar nisso. Mas a aula ela pode se dar em diversos espaços, em diversas situações, de formas distintas. Você não vai toda hora viajar para tudo quanto é lugar. Mas uma viagem na frente da escola, na praça, mostrando os conceitos daquele seu conteúdo com os alunos na praça. Ou você, de repente, chama, vamos falar aqui de, na matemática, vamos falar de fração, de números decimais. Fazer um lanche na quitanda, na lanchonete perto da escola. Um suco e um salgado. Vão ter valores certamente decimais, fracionários. Dá para conversar com o aluno e aquilo vai ficar na cabeça dele até 99 anos de idade um dia. Tenho certeza. Aconteceu comigo, quando o professor fazia uma coisinha diferente na sala de aula. Lá na sala de aula, para mim era um negócio absurdo e aquilo ficou até hoje. Acho que com você também. Então, a aula, ela deve ser gerar aquela matéria, aquele trabalho, aquele aprendizado para o aluno. É isso, basicamente. Mas se você associa com prazer, com um pouco de mudança, com graduações, com diversidade, o aluno vai aprender mais e melhor sempre. Sempre. Então, é preciso desenvolver situações de aprendizagem em diversos espaços. Não mais monótono, mas de multitons. Como uma música que é formada de diversos tons. Já pensou a música um tom só? Pem, 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 pem. É monótono, é chato. É preciso enriquecer o que o aluno vai ver. Então, estou fazendo aqui uma crítica à aula expositiva? Não, de forma alguma. A aula expositiva ela pode ser muito, muito interessante. Mas não precisa ser a única. Só ela, todo o tempo. É preciso, então, pensar que, no final, um professor como um profissional, com competência, que se desenvolve ao longo do seu processo. Se a minha aula chata lá, a minha demissão, hoje em dia, provavelmente, eu espero que não, eu não seria demitido, né, mas de acordo com o nível que eu me proponho a trabalhar. Eu preciso me adequar. Talvez eu não tenha desenvolvido a competência para trabalhar em cursinho, né, porque tem uma dinâmica diferente. Mas é preciso entender que para trabalhar no cursinho, é preciso ser dinâmico à maneira do cursinho, ou dinâmico à maneira dos anos iniciais, ou do ensino fundamental de uma escola, ou do ensino médio, ou do nível superior, do ensino superior. É preciso, então, entender sobre isso. Como eu posso me desenvolver? Como pode ser mais interativa a minha sala de aula? Legal? Talvez você possa pensar também sobre isso e também colocar alguma ideia aqui que eu não coloquei, ou chamar a atenção para algum fato que eu não coloquei. Tá legal? Até a próxima.